Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia. Atualmente eu sou coordenadora do Departamento Interpessoal do Garra e eu faço medicina aqui na UFJF. Eu tô num limbo entre o quarto e o quinto período e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu curso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro, atualmente sou coordenador do Departamento de Ensino aqui no Garra e também faço medicina na UFJF. Tô aí no quarto, quinto período por conta da pandemia e vim falar um pouquinho sobre o meu curso para vocês hoje. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Caio, um dos coordenadores do Departamento Interpessoal. E eu fui convidado hoje a conversar com vocês um pouquinho sobre o curso de Medicina, que é o curso que eu faço. Estou atualmente no 7º período. E para falar para vocês um pouquinho como é que funciona o curso, o que a gente estuda, né? Gente, agora eu vou falar um pouquinho mais do curso. Então, basicamente, o nosso curso é dividido em três áreas. Então, a gente tem o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. E aí, depois disso, você se forma como médico generalista. Mas você pode também escolher alguma área mais específica para seguir. E aí, a partir disso, você pode fazer o que a gente chama de residência. E aí, dentro da residência, a gente tem algumas opções. Então, basicamente, a gente tem uma residência que pode ser mais clínica. E aí, dentro da clínica, você pode fazer, primeiro, a residência de clínica médica. E a partir disso, se especializar, por exemplo, em cardiologia ou endocrinologia. Ou você pode escolher uma especialidade que seja de acesso direto. E aí você entra direto, por exemplo, na neurologia ou na medicina de família e comunidade e não precisa fazer essa primeira residência que eu falei de clínica médica. Outra opção é escolher uma carreira cirúrgica. E aí, normalmente você faz, então, a primeira residência em cirurgia geral e depois disso você se especializa, por exemplo, em cirurgia torácica. Além disso, a gente também tem as áreas que são clínico-cirúrgicas. E aí, dentro disso, você vai fazer, por exemplo, oftalmologia, que é uma área que vai ter a parte clínica e vai ter também uma parte de procedimentos mais cirúrgicos. Isso pode variar com relação ao tempo. Então, por exemplo, dependendo da especialidade que você escolher, pode acrescentar mais 6 anos na sua formação. Mas só lembrando para vocês que a formação da medicina ela é sempre constante, a gente tem que estar sempre se atualizando. Por isso que a gente tem sempre congressos anuais, sempre um monte de estudo, um monte de coisa para estudar. E com a pandemia do Covid isso ficou muito claro, a gente tem que estar sempre se atualizando e sempre buscando fontes confiáveis de informação científica. Então, uma carreira que se você escolher, você vai estudar para o resto da vida. Então, para falar um pouco sobre como que é a faculdade em si, né, como que é a medicina, a gente divide basicamente o curso em alguns ciclos, né, em 3 na verdade. A gente tem o ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, o ciclo clínico, que é o 3º e o 4º, e depois a gente tem o internato, que são os 2 últimos anos, né, o 5º e o 6º. No ciclo básico a gente tem as matérias mais bases mesmo do ser humano e tudo mais, como anatomia, fisiologia, a gente estuda um pouco sobre os princípios do SUS também, sobre psicologia médica, enfim. No ciclo clínico, a gente tem contato mais com as especialidades. Então, a gente vai estudar um pouco sobre cardiologia, neurologia, pneumologia, dermatologia, enfim, que são mais específicos, né? E depois, por fim, no internato, a gente vai ter o nosso estágio obrigatório, né? Que aí a gente faz alguns rodízios, vai passando pelas especialidades de novo, só que agora tendo mais contato com o paciente mesmo, atendendo de verdade. A gente também tem bastante contato com pacientes, muito contato com paciente, nos ambulatórios de especialidade, atendendo mesmo, fazendo entrevista, entendendo o motivo pela qual o paciente veio à consulta, fazendo exame físico. A gente também tem bastante visita no hospital universitário, né? A gente vai visitar paciente que está internado para conversar com ele, ver o que está acontecendo. E por fim, vem o internato, né? O internato é o momento em que a gente já não tem uma carga teórica tão grande no curso, fica mais na parte prática mesmo, de fazer atendimentos nas unidades básicas de saúde, fazer atendimento nos hospitais, de fazer consulta mesmo com os pacientes, coletar informações sobre eles. É um momento que a gente tem bastante orientação de professores, né? A gente está ali quase já formando no internato. E logo depois a gente forma, já começa a atuar como médico, já com o CRM em mãos, né? E a gente já consegue ter o nosso próprio carimbo, a gente consegue assinar e ter maior autonomia. Pô, sobre clichê, assim, estereótipo, né, que a gente escuta muito sobre o curso, que não é verdade, é que a gente já vai entrar na faculdade aprendendo sobre doença, diagnóstico, que a gente já vai cair de cara nas especialidades, né, que é aquela medicina que a gente fica vendo em série e tudo mais. E na verdade não é bem assim, né? A família até fica um pouco empolgada demais, te mandando foto do, sei lá, pé com verruga, já, que é isso aqui que tá acontecendo? Calma aí, não sei nada do que tá acontecendo ainda. E é muito importante, né, que não seja assim. Na verdade, a gente precisa desse tempo para poder estudar como tá aquilo ali funciona normalmente, para depois entender como que aquilo vai funcionar de uma forma que não seja normal. E aprender até a se comunicar com o paciente, lidar com o paciente, lidar com o ambiente que você vai estar. Então, assim, a gente já fica muito empolgado no começo, né? A gente já fica achando que já vai entrar atendendo pronto-socorro, emergência, vai ser aquela vida corrida, doideira. Na verdade, a gente tem que pisar no freio e aprender algumas matérias muito importantes, né, do começo da faculdade, que parece não fazer muito sentido, mas que depois vão se encaixando
e a gente vai evoluindo no curso. Antes de ser aprovado em medicina, né, enquanto eu estava no cursinho, eu tinha a ideia de que assim que eu passasse no vestibular, eu só ia ter contato com matérias que me interessam, que eu ia gostar de estudar, né? Mas não é bem isso que acontece, né? Não acontece na medicina, eu imagino que não aconteça em nenhum outro curso. Porque tem sim algumas matérias mais difíceis, mais pesadas, mais chatas mesmo de estudar, mas eu acredito que isso faz parte, né? Por exemplo, eu nunca gostei de exatas, sempre tive muita dificuldade em exatas, principalmente matemática, na parte de matemática mesmo. Sempre tive mais dificuldade na época do ensino médio, do cursinho. E aí chega na faculdade, no 5º período, me deparo com uma matéria que é só exatas, que é estatística voltada para medicina. Então, tive alguns desafios durante o curso, né, que eu tive que lidar com algumas matérias que eu não gostei muito, que foi mais difícil, mas isso é normal, todo mundo passa por isso, né? Então, gente, agora falando sobre um estereótipo que não é muito bem verdade, quando a gente entra na faculdade, falam pra gente que a gente vai ter que surtar, que a gente vai ter que viver para aquilo, que a gente vai ter noites sem dormir. E apesar de o curso ser integral, saibam que dá tempo de conciliar tudo, dá tempo de conciliar as diversas áreas da sua vida. Então dá tempo de fazer uma atividade física, inclusive você pode entrar para atlética, entrar para algum time, e é muito bom fazer parte de uma equipe, competir. Obviamente isso acontecia antes da pandemia, né? Mas dá também para você ter vida social e ter momentos de lazer. Então, se você se planejar direitinho, se organizar sua semana, organizar suas horas de estudo, fiquem tranquilos que dá para viver também. Pô, antes de entrar, assim, o que eu queria saber era um grande calma, assim, bem grande para eu ficar tranquilo. Eu acho que a gente, antes de entrar na faculdade, né, e seja qual for o curso, né, a gente tá muito ansioso para tudo, achando que não vai dar tempo de nada, achando que, por exemplo, né, falando da medicina, que a medicina vai nos matar e que a gente só vai ter que viver por isso. E, enfim, não é verdade. Então, calma, respira, se programa, se organiza. Eu acho que tudo tem tempo para tudo dentro do curso. Vai ter que estudar, é óbvio que vai, assim como qualquer outro curso. E vai ter tempo que você não vai ter que estudar também, vai ter tempo que você não precisa estar se dedicando. E não tem por que ficar achando que você vai morrer por isso, ou você vai viver só para isso. Então, acho que é isso que eu gostaria de saber. Eu gostaria de ouvir esse calma e falar, não, tá tudo bem, tomar meu tempo. Gente, então, sobre uma coisa que eu gostaria de saber antes de entrar na faculdade, é basicamente para não surtar. Porque, primeiro, que a gente vai estar passando por um momento de adaptação. Então, muitas pessoas, assim como eu, vão estar mudando de cidade, se adaptando a uma nova rotina, um novo ambiente. E isso tudo já exige um tempo legal da gente. Essa é uma adaptação muito grande. E a gente entra num ambiente que é sobre pegar várias coisas extracurriculares, acabar se dedicando o máximo possível àquilo. E, obviamente, isso é necessário, é importante, mas não precisa surtar. Tudo dá tempo de você pegar as coisas que você gosta, dá tempo de você procurar outros projetos e tudo mais, e dá tempo de você se dedicar a essa adaptação que eu falei. Então você vai estar se adaptando a uma rotina diferente, uma cidade diferente às vezes, né, ou não, mas a própria rotina da faculdade já vai exigir um tempo, então isso é um pouco complicado, e eu acho que era basicamente isso que eu queria saber, não precisa surtar, dá tempo de pegar tudo que é necessário para se formar um bom médico e ter um bom currículo. Acho que uma das maiores dificuldades do curso, assim, é entender que ser médico não é só diagnosticar uma doença e prescrever um medicamento, nem nada disso, e que a função mesmo vai muito, muito além disso. Vai muito mais sobre entender o que aquela pessoa está falando para você e escutar aquela pessoa. Tem muita gente que só está querendo ir no médico para ser ouvida, porque quer falar de alguma coisa que aconteceu, de algum fato sobre a vida dela, enfim. E também essa história de entender, de aceitar que médico pode sim sentir pelo paciente, que médico não é uma pessoa que não pode chorar, se emocionar. É claro que não tem como levar cada história para casa e se machucar com cada história. Isso não existe. Mas você pode sim acolher aquele paciente. Isso é um dos pilares da formação médica. Entender esse paciente, saber se colocar no lugar dele, aceitar a dor dele e aceitar também que você pode sim se emocionar com a dor dele, enfim. A medicina me impõe alguns desafios e algumas dificuldades todos os dias, como aprender a lidar com a minha ansiedade, com a minha autocobrança, aprender a lidar com a dor do paciente, né? Para uma pessoa que ainda não tem tanta experiência, pode ser às vezes difícil lidar com uma situação em que o paciente chega para você e já começa a chorar e começa a falar que perdeu um familiar muito próximo. E ali, às vezes a gente fica meio preso assim, meio congelado sobre, meu Deus, o que eu faço agora, o que eu posso fazer para ajudar e tal. Mas é algo que todo dia a gente aprende um pouquinho mais sobre como conduzir essas situações. Então, da mesma forma que a medicina me impõe muitos desafios e muitas dificuldades, ela também me abre muitos caminhos e muitas portas para eu aprender a lidar com essas situações, sabe?
Então, assim, não teve um dia desde minha aprovação no vestibular em que eu tenha me arrependido de ter escolhido isso para minha vida. Para mim é uma área, é um curso muito gratificante, é muito cansativo também, tem muita carga teórica, muita carga prática, mas sem dúvida alguma o bônus é muito maior do que o ônus. Tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa que você pode fazer para ajudar. E isso é muito legal é muito legal você perceber a sua evolução e a sua formação com o tempo, sabe? Então eu amo o que eu faço e não trocarei isso por nada na vida, assim. Gente, agora sobre uma dificuldade do curso, ela até conversa um pouquinho sobre o que eu falei, que eu gostaria de saber antes de... É basicamente sobre saber lidar com esse clima de competitividade, porque quando a gente entra na faculdade, a gente é meio que ensinado a pensar sobre isso de currículo, ter um currículo bom para passar num bom programa de residência e se formar bem, né? Ter uma formação boa para atender da melhor maneira possível os nossos futuros pacientes. Mas assim, dependendo da quantidade que você deixa isso te afetar, isso pode te deixar mais ansioso, mais estressado e a sua experiência na faculdade não vai ser uma coisa muito boa. Então a gente tem que achar uma maneira de equilibrar e fazer com que essa motivação para ter um currículo bom funcione como realmente uma motivação e não como algo que deva te deixar mais ansioso. Então é muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio e eu acho que essa é uma coisa que me pega sempre no curso e é algo que a gente tem que estar sempre em mente, que a vida não é só isso, ter uma carreira de sucesso não é só isso. Existem diversos pilares que podem te ajudar e não necessariamente só o currículo vai te levar a ser um bom profissional que atenda da melhor forma possível os pacientes. Oi gente, meu nome é Isabela, eu sou médica e residente de dermatologia, estou aqui para responder algumas perguntinhas. Eu gostaria que me falassem que no curso de medicina a gente aprende por repetição e por prática, então não adianta se desesperar com as matérias dos primeiros períodos achando que tudo vai entrar na nossa cabeça, porque não vai. Isso é com o tempo, é com a prática, é com a repetição. O curso de medicina ele dura 6 anos, ele é dividido em 2 anos de ciclo básico, 2 anos de ciclo clínico e os 2 últimos anos são o que a gente chama de internato, que é onde a gente tem mais a parte prática mesmo. Apesar de que desde antes a gente já acompanha alguns ambulatórios, algumas coisas. O curso de medicina não é um curso fácil, é um curso que demanda um tempo muito grande, muito estudo, muita dedicação, mas eu acho que vale a pena. Sobre o mercado de trabalho, assim, e apesar de o mercado de trabalho, né, a gente sempre fala, tá ficando cada vez mais saturado, ainda assim é mais fácil se inserir se a gente for comparar com outras profissões. A minha especialidade, que é dermatologia, é a especialidade que cuida da pele, cabelos e unhas, e eu escolhi depois que eu formei, né, eu formei em maio do ano passado e comecei a trabalhar, e aí que eu fui vendo mesmo que era uma especialidade que eu tinha muita afinidade e eu decidi encarar e fazer. E agora minha rotina, como R1, né, que a gente fala, que é o residente do primeiro ano, o curso de dermatologia, ele é acesso direto, então eu fiz a prova e já estou cursando dermatologia, diferente de outros que têm alguns pré-requisitos. E minha rotina depende do mês, porque eu ainda não estou na dermatologia propriamente dita. Nós, do primeiro ano, a gente roda em algumas especialidades antes de ir para a dermatologia. Eu rodo em especialidades que têm uma interface grande com a dermato, por exemplo, infecto, reumato, hemato, e rodo também na clínica médica e no estágio de urgências, que é o que eu estou agora, que é o HPS. Hoje em dia não escolheria outra profissão, não me vejo fazendo outra coisa e acho que vale super a pena. Eu me dediquei muito para passar, tanto na medicina quanto para passar na residência, então no final vale a pena. Recomendo.